Bem, a Lu é a única pessoa que tá vindo aí, né? Tipo, dentre nós que somos os representantes, mas que realmente está interessada e entendendo o que esse movimento é, né? Então, assim, na última reunião de representantes, né, que tinha nós dois como representante do grafite, né, nessa construção, tinha a galera de MC, dois representantes, DJ também, a mesma coisa, break, tinha a galera do planejamento e projetos, tinha a galera da comunicação, tinha a galera também das rodas culturais. Então, foram em torno de uns 10, 12 representantes fazendo ali, abordando as pautas. A primeira coisa que foi falada, quem introduziu foi a representante geral, que é a Ed Wheeler, né, que é a representante do GT Rio de Janeiro. Ela introduziu falando a respeito do acordo de convivência, que era como que as pessoas deveriam estar ali se portando e construindo essa história juntos, né? E ela veio depois abordando a respeito de outras pautas que tinham a ver com a construção nacional em si. Esse acordo de convivência ali rendeu o assunto e tal, não sei o quê, mas é uma coisa que é mais de opinião, de como que a galera enxerga e, enfim, pretende superar os desacordos que houveram, né? E seguir em frente com mais seriedade no trabalho. E aí, em seguida, ela foi falando das demandas dos passos, na verdade, né? Que o GT Nacional deu, e eles tiveram uma agenda esses dias com autoridades lá em Brasília e tal. São, acho que, 6 representantes ou 5 que estão ali mais ativos fazendo essas histórias. Tiveram com ministra do Supremo Tribunal Federal, tiveram com ministro da Cultura, tiveram com outros políticos e tal. Então, assim, eles estão numa articulação maior nacional para poder fortalecer, né, o movimento hip hop em si dentro dessa esfera, né, dentro dessa esfera federal. E para isso eles precisam dos braços estaduais que estão fazendo corre para poder mobilizar a cena estadual, né, mobilizar a cena local e também entender quais são essas essas demandas da cena local, né? Como que a gente tanto pode colaborar para a construção de uma política pública nacional de hip hop, de cultura urbana, como também como que a gente vai organizar como a gente vai conseguir organizar as nossas comemorações, as nossas ações para comemorar os 50 anos do hip hop que está sendo comemorado esse ano. Então, a partir disso, né, estava comentando aqui, ó, Ice, não sei se você já está ouvindo, a questão do. Beleza, é bolo. Pô, se você quiser até fazer a ata, Lu, já que tu já está gravando, se tu quiser fazer a ata, pô, vai fortalecer, só abordar os tópicos mesmo do que foi falado, já é de. Mas assim, como eu estava dizendo, Ice, para recapitular quem está no início. Começamos aqui falando da reunião que teve dos representantes, né, de todos os subgrupos do GT Nacional. E aí, dentro dessa reunião, a Ed Wheeler, que é a representante geral, né, desse GT Rio de Janeiro, veio falando a respeito do acordo de convivência, né, inicialmente, que é como que a galera do grupo deve se portar para superar justamente os desacordos entre si, né? E aí foi nessa reunião que aconteceu há 3, 4 dias atrás. Enfim, a galera foi ali, teve um desabafo, aquelas coisas todas e tal, mas no final das contas o que prevaleceu foi a ideia até da gente, de todo mundo ter uma comunicação não violenta, né, de ter uma comunicação produtiva no modo de trabalho e também de estabelecer uma ferramenta virtual
para organizar o fluxograma de trabalhos lá, que as demandas dos GTs exigem. Quais são essas demandas dos GTs? E o segundo tópico, ela estava falando dos avanços que teve da construção nacional, ou pelo menos dos passos que eles deram nos últimos dias. E isso daí foram articulações com políticos lá em Brasília, tem um grupo de uns 5 representantes dessa construção nacional que estão lá em Brasília e se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, se reuniram com outros políticos, com o ministro da Cultura e tal, com a ministra, no caso, ou com representantes, mas enfim, eles estão fazendo essa articulação política para poder fortalecer a instituição de uma política pública nacional para o hip hop, entendeu? A nível federal, só que eles precisam dos braços estaduais para poder mostrar a articulação em todos esses braços, como GT de grafite, a gente está inserido no GT do Rio de Janeiro para poder fazer essa articulação junto aos. Então, e aí, outro tópico que foi abordado foi o festival em Brasília, que dentro das atribuições do GT Nacional também está a comemoração dos 50 anos de hip hop, né? E essas comemorações elas vão acontecer nos estados, nacionalmente. Então, os GTs estaduais estão responsáveis por organizar suas ações para comemorar esses 50 anos. Dentro desse contexto, nós, como GT do Grafite, vamos propor ações de grafite para estar junto às ações de break, de rap, né, de DJ, e assim a gente fazer parte dessa comemoração estadual integrada à comemoração nacional dos 50 anos, né? Então, vai ter também um festival lá em Brasília que vai estar fazendo essa comemoração a nível, como é que eu posso dizer? A nível, né, mas vai ser um festival que vai representar interestadualmente todo o Brasil, vamos dizer assim. E aí vão ser 5 representantes de cada estado, um de cada elemento, um de grafite, um de break, um de MC, um de DJ e um de conhecimento. Então, para selecionar esse representante ou essa representante de cada elemento, vai acontecer um edital, né? Então, o GT Nacional vai abrir um edital para poder selecionar, enfim, através de inscrição, né? Quem vai ser a pessoa ali que vai ter o histórico, enfim, vai estar mais apta a poder estar ali representando. Esse representante de cada elemento, né? Esses representantes, eles vão ter uma boa, provavelmente também suporte de transporte e alimentação. Então, no geral, que haviam os assuntos que foram falados, mas aí também saíram um pouco do contexto ali. O mais importante. Então, assim, acordando desse com o áudio, tá? Áudio aí, por favor, filho. Foi falado estadual. Enfim, galera,
Melhorou? Não melhorou? A conexão melhorou? Eu tô... Mas tá... Tá travando bastante. Aqui não dá para ouvir nada. Você tá me ouvindo ou não? Não é meu, não. É o Marcos que tá com o áudio. Beleza. Então, tudo bem, galera? E aí, Então, galera? show de bola. Boa noite para todo mundo. Enfim, a gente já tinha começado a reunião aí, mas vou voltar rapidamente no primeiro tópico que foi falado, que foi a reunião dos representantes de cada elemento, né, do estado do Rio de Janeiro. Teve essa reunião essa semana, no início da semana, e foram abordados alguns pontos, né, para poder a gente avançar com um trabalho que é construir, ajudar na construção de uma política pública nacional de hip hop e, ao mesmo tempo, também organizar ações para comemoração dos 50 anos do hip hop, né? Aqui do núcleo do GT estadual do Rio de Janeiro, ao qual o GT do grafite, que somos nós, estamos vinculados, tá? Então, foram faladas algumas coisas a respeito do acordo de convivência ali, porque é uma nova fase, as pessoas estavam se conhecendo, então precisava ter um alinhamento das ideias. E aí, feito isso, a pauta mais importante que foi abordada foi com relação ao festival que vai ter em Brasília, tá? Que vai ser em agosto, e ao qual vai ser um festival interestadual com representantes de todos os estados, e cada estado vai poder apresentar 5 representantes para participar do festival. Esses 5 representantes vão ser um de cada elemento: um de grafite, um de break, um de DJ, um de MC, um de conhecimento. Então, a seleção desses representantes vai ser feita através de um edital. Esse edital ele vai ser apresentado, proposto pelo GT Nacional, tá? Então, essa seleção, todos esses critérios e todo esse método de inscrição a gente poder apresentar a galera, tá? Então, a pessoa que for selecionada, porque é um representante de cada elemento, vai receber uma bolsa de R$ 2.000 e eles estão confirmando a questão do transporte e da alimentação, né? Então, nós como temos recebendo a ligação. Foi mal aí, galera, recebi a ligação aqui do nada. Nós, como estamos, como GT do grafite, estamos responsáveis pela construção do grafite aí nesse Oi, galera. contexto. Será que é minha internet? Foi mal aí, galera. Enfim, tô recebendo a ligação aí sucessivamente. Tava falando a respeito da nossa necessidade, como GT de grafite também, a gente está dentro dessa construção de ter o nosso acordo de convivência também, e a gente vai acatar, né, no caso, o que a Ed Wheeler e a galera está elaborando como orientação para esse GT estadual. Mas isso também é somente uma legenda aí para todo mundo ficar ciente de tudo que foi sendo falado.
E como o GT do grafite, né, uma coisa que a gente podia alinhar e estabelecer é no nosso grupo de WhatsApp a gente procurar fazer postagens que digam respeito a essa construção. Tudo que for outros assuntos, galera, com certeza vocês têm outros grupos para divulgar. Mas ali a gente, pô, tem assuntos que são pertinentes à nossa construção e que vale a pena a gente priorizar para a gente não ficar estendendo muito o grupo, poluindo muito o grupo e tirando o foco das coisas que são importantes para todo aquele coletivo ali, tá? Então, essa questão do festival em Brasília e o edital a gente já falou. No GT do grafite, no GT estadual, a gente também foi falado na reunião de representantes que a gente vai procurar priorizar os projetos que são coletivos, né? Os projetos que são as demandas de cada segmento, de cada elemento do hip hop, para poder tentar, né, dentro desse contexto aí, tá criando essa oportunidade para a galera, né? Através da oportunidade maior, que é a articulação com o governo federal, poder criar oportunidades para todo mundo do hip hop aí que está, pelo menos, inserido e envolvido nessa luta. E aí, dentro desse contexto, é importante a gente entender quais são as necessidades do grafite do Rio de Janeiro, tá ligado? Para a gente poder, de certa forma, fazer um levantamento ou pelo menos ter uma direção para apresentar uma proposta de trabalho, de ação, de projeto para participar tanto dos 50 anos como principalmente na questão das políticas públicas que vão estar sendo, que estão sendo articuladas, né, junto ao governo federal pelos representantes do GT nacional. Tô me fazendo entender, galera? Tá todo mundo aí no mesmo alinhamento de ideia, no mesmo andar. Se tiver alguma dúvida aí, é um ótimo momento para a gente Eu, poder começar e sanar. antes de, Ara, posso só falar um pouquinho, Claro, licença. Boa noite a todos. Falando. Então, eu acho que é importante a gente colocar a fala também para cada um, né? Agora, assim, né? A gente estipular um tempo que nem a gente fez no GT dos representantes, né? Cada um teve um tempo para fala, para tirar dúvidas, enfim, para interagir, colocar algum ponto, até sobre tudo que o Ará falou, né? Apresentou, acho que o Ará já, enfim, resumiu tudo que foi colocado lá na reunião dos representantes e ele repassou isso para vocês. E eu acho que a partir dessas informações, né, e de outras coisas também que cada um possa estar querendo somar, enfim, de ideias, né? Cada um tem um tempo, não sei, 3 minutos, né? Eu acho que é um tempo legal, né, Ara? O que vocês foi acham? quem deu lá, acho que fica razoável, é a média. E aí cada um coloca, enfim, e aí depois a gente, enfim, troca uma ideia e define alguns pontos. Eu acho importante também um ponto que a gente colocou, tá trazendo mais grafiteiros e grafiteiras para o grupo, que eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo também de estar se unindo diante de estar criando meios, né, da gente poder estar trabalhando mais assim, com mais abertura nesse campo, né, de editais e projetos, enfim, de leis, né, de incentivos, e está abrindo realmente espaços para a gente, né, poder estar, enfim, desenvolvendo projetos né, vivendo da nossa arte, né, através da cultura, enfim, de movimentos sociais. E diante disso, né, a gente poder estar, enfim, trazendo mais pessoas, né? Eu vejo que, né, assim, muita gente não, acho que não está tendo um conhecimento, ou se tem, ainda não teve essa oportunidade de estar fazendo parte. Eu acho que isso é importante e até está movimentando dentro do próprio grupo do WhatsApp essa interação, né? Porque eu vejo ali que poucas pessoas interagem e tem, né, muita gente ali, eu nem sei realmente quem está no grupo é do grafite realmente, ou tem pessoas que estão no grupo que não são do grafite. E eu acho que é importante, como eu vi que foi passado, cada grupo ter realmente pessoas que sejam do Rio de Janeiro até, que eu vejo que é uma regra que foi meio estipulada, né, para os grupos,
E sobre essa questão de cada grupo que for relacionado ao seu elemento, realmente só ter ali, né, pessoas que sejam daquele elemento, até para poder estar interagindo e, né, enfim, acho que, né, tem os outros grupos direcionados aos elementos. Então, no grafite ser só realmente do grafite. E, enfim, eu acho que o Ará resumiu, né, tudo que foi dito. E eu acho que a partir de agora, né, acho que a gente pode, não sei se o Ará quer falar mais alguma coisa, mas abrir para a galera falando também, enfim. E boa noite aí para. Obrigada por vocês estarem presentes aqui. É isso, galera. Só vou comentar, galera, que essa visão, tipo assim, nós, eu e Dani como representante, a gente só está, na verdade, tentando organizar um grupo de trabalho para poder atender as demandas nossas como grafiteiros, tá ligado? É tipo de interesse de todo mundo, né? Como ela falou, pô, que a gente precisa chamar mais gente, né? É de interesse de todo mundo criar essa construção, por quê? Porque nesse momento que oportuno, que o governo federal é mais receptivo à cultura e que tem uma galera do hip hop nacional organizada para poder dialogar com eles, isso acaba impactando em todas as esferas, estadual, municipal, tá ligado? Então, a gente estando organizado, sabe qual é? A gente tem mais força, mais poder de articulação. Ontem eu estava assistindo lá a apresentação da Lei Paulo Gustavo, né, a secretária de Cultura estava falando a respeito, né? Tipo assim, a galera do hip hop estava lá, a galera do GT estadual estava lá. Foi, falou lá, fez pergunta e tal. E a resposta que ela deu é: demandem, vocês precisam demandar a secretaria, vocês precisam estar organizados para vocês poderem. Enfim, ela nem falou com essas palavras, mas ela falou que a gente precisa estar, na verdade, organizado, institucionalizado, para poder ter mais voz lá dentro, para que eles possam, a partir do pedido das demandas, né, agir. Então, para a gente demandar eles, a gente tem que estar organizado como uma espécie de classe mesmo. Ela deu o exemplo da Ordem dos Músicos. Os caras fazem, sei lá, baixo assinado com 15 mil assinaturas, pô, chega lá com um canal de diálogo e consegue espaço para poder ter uma negociação, uma interlocução direta. Então é isso. A gente, porra, talvez não tenha 15 mil grafiteiros no Rio de Janeiro, mas a gente tem 15 mil pessoas que fazem hip hop. Então a gente consegue um bondão para poder chegar e ter mais força para nossa parada, tá ligado? E a gente, como GT do grafite, também tem que se antenar nessa luta. Enfim, falando da próxima pauta aí, que seria justamente todo mundo chegar, né, ter o seu momento de fala, claro, e se puderem, por favor, abordar a opinião de vocês a respeito de quais são as necessidades do grafite no Rio de Janeiro, para a gente fazer um panorama geral. Quem quiser aí, começa. Tem a negócio da mãozinha e pode levantar a mão. Tem uma parada que você. Não sei se vocês já usaram um Zoom. Se que você levanta. Bom, eu queria dar uma palavra, se tiver oportunidade. Sim, Claro. sim. Então, boa Depois noite aí, boa noite, Herá, boa noite, Josué, boa noite, On, boa noite, Márcio, Lu. Muito bom ver você nessa construção, maneiríssimo mesmo. Então, mano, como você tá falando, né, mega importante essa construção. Já teve o Rua Cultural, né, que foi o primeiro acesso, assim, que eu acho que não teve, o único erro do governo do estado no Rua Cultural foi não ter dado o processo, né, de fazer o projeto na mão dos grafiteiros. Acabou que ficou um projeto feito por vários produtores culturais do Rio de Janeiro, que às vezes, muitas das vezes, não tinham nem nada a ver com o rolê do grafite, por exemplo. Teve rolê aqui que é rolê de saúde, que ganhou o projeto e, mano, não sabia nada, saca? Então, mano, a gente já passou um processo assim que foi ruim para nós. Tá certo que a gente precisa ter uma organização mesmo, de verdade, assim. Muito certo que a gente precisa ter uma organização maior entre o estado do Rio de Janeiro, começar a se reconhecer mais, começar a fundar mais classes, tipo ser uma classe mesmo do grafite, mano.
a galera é muito solta, a gente dialoga pouco. E aí, valeu, Fervo. A gente dialoga pouco no rolê, sabe? Com quem tá chegando, a gente é pouco receptivo com o mais novo que tá chegando no rolê. Eu acho que pra gente ser uma classe, a gente precisa ser mais unido, a gente precisa ter menos. Porra, mas é foda, né, mano? Porque todo mundo tem seu rolê, todo mundo tá na rua, todo mundo tá batalhando por uma parada, às vezes a gente tem umas consciências completamente diferentes. Tem mó galera que quando a gente fala, quer falar de projeto, quer falar de governo, a galera fica, ah, mas não sei o que, projeto governo tá junto com essas paradas não é maneiro. Mas enfim, todo mundo, no final das contas, mano, o que rege as pessoas é a grana. Então, quando tá chovendo pro mundo do grafite, todo mundo quer estar dentro. E aí todo mundo quer saber o que tá acontecendo. O projeto foi isso, mano. O Rua Cultural determinou isso no rolê. Todo mundo que tá no rolê do grafite, ou iniciando, ou que já tá no rolê há muito tempo, que seja do Bomb, que seja do Wild Style, que seja do Persona, de qualquer área que foi, ele viu que rolou uma parada grande. Ele viu que rolou uma parada, que rolou uma grana. Isso mobilizou e fez a galera ter um conhecimento que está existindo um rolê do grafite real, assim, que está existindo grana. Seja que seja migalha aos porcos, mas está existindo um rolê que está envolvendo grana. Isso já chamou atenção. Eu acho que agora é importantíssimo o movimento que a gente está fazendo de se organizar, conseguir aglomerar gente. É claro que a gente vai aglomerar as pessoas que estão afim de ser aglomeradas, porque quem não está afim, mano, não dá para gente ficar batalhando também. Mas é aglomerar o maior número de pessoas para começar a pensar e pautar como que esses projetos vão ser feitos, que quem precisa representar a classe do grafiteiro é o próprio grafiteiro, não é uma outra produtora. Porque a ideia do primeiro projeto, eu tive nas reuniões com a própria secretária, a ideia do primeiro projeto era meio romântica, assim, queremos também dar espaço para as produtoras poderem participar do processo, mas peraí, a gente tem uma diferença, e foi inclusive que eu pautei lá, muito beleza. Eu também acho que as produtoras precisam ter seu espaço, mas aí eu acho que tem que ser um edital diferente para as produções, para dar espaço para essas produtoras. Porque entrou um monte de produtoras que nada tinham a ver com o rolê do grafite. E a gente Só, precisa só pautar. comentar do tempo, tá? Que a gente está estipulando um tempinho, Ah, então nós. Vou fechar. Então, nós tem que pautar por dentro do nosso campo também. Quem que vai ser o curador do nosso campo, quem que vai estar elaborando de nós, tá ligado? Junto com esse rolê do edital e começar a aglomerar força para a galera entender que o edital traz grana e que a gente pode facilitar essa grana, que a gente pode criar essa rede para conseguir fomentar mais e mais o nosso rolê, mano. É isso. quem quiser aí também dar sua opinião, tá, galera? É o Boa noite, momento. boa noite. Galera, tá me ouvindo? Josué, deixa eu dar uma limpadinha aqui na cam. Tem uma sujada aí, galera. Boa noite aí a todos. Parabenizar aí esse espaço, esse movimento. Saber que tá rolando algo desse suporte, desse tamanho para o hip hop, para nossa ferramenta de diálogo social, sabe? É de extrema importância. Então, tá aqui, eu primeiro quero parabenizar aí a galera que está desde o início, né, que está de frente nesse processo. Acho muito legal essa ideia de democratizar mesmo esse espaço, né, para que cada pessoa de cada região do Rio de Janeiro possa demandar as suas questões, a galera, né, lá da Serra, a galera da Baixada, a galera da Sul, sabe, a galera do Rio Capital, enfim, né? Isso é importante a gente estar levando para a galera, para a gente estar resgatando novamente, né? Eu acho que é o resgate, né, brother? A importância desse projeto que está acontecendo é o resgate da essência do hip hop, mano, né? Que quando a gente começa a colocar, falar de grana, pá, aí já foge diretamente do grafite, né? Que tem esse rolê de que, pô, tem grana na grafite, né? Mas a gente, como o Charles falou, a gente sabe que, mano, que gira o mundo a grana, tá ligado? E todos nós precisamos de dinheiro, sim, sabe? E quem trabalha com arte, com cultura, merece, sim, sabe, ser valorizado, né? Infelizmente, como o Charles falou, não quero entrar nesse mérito, que ele falou muito bem, né, sobre o Rua Cultural, assim, a forma que eu também penso, infelizmente, né? Foi um projeto, porra, foi o primeiro, né? Muito bom, tá ligado? Quem pôde participar, participou e viu a magnitude que esse poder desse edital ele tem,
sabe? Mas só que, infelizmente, esses valores, esses montantes que deveriam vir para a mão de quem fomenta a cultura, de quem faz a cultura existir, sabe? É o que eu falo com a galera quando eu colo nos eventos, eu tô no Space, eu trocando ideia, brother, hoje um moleque de 12, 13 anos, ele entra no grafite, no hip hop, pensando profissionalmente, sabe? Hoje ele pode olhar para o grafite e falar, pô, o que você vai ser? Você grafiteiro, sabe? Porque ele sabe que hoje o grafite ele tem uma base dentro da cultura, dentro da área social, dentro da área de design, de fazer o trampo mesmo na rua, sabe? Ele sabe que ele pode ter, porque a maior galera galgou isso há muitos anos, sabe? A gente galgou e esse espaço. Eu converso muito com o CH, quantas pessoas morreram, mano? Quantos desistiram no meio da caminhada, sabe? Por não terem o acesso necessário ou a oportunidade necessária. Então, para mim, uma das questões que o Aira perguntou, né, que são as nossas necessidades, é trabalhar a base, sabe? O hip hop ele é importante na nossa sociedade porque ele dá voz, né, à periferia, ele dá voz aos mais desfavorecidos. Tá, irmão, passou 3 minutos, só para tu saber. Tá. Vou só finalizar, tá bom? Já vou finalizar. Então, assim, uma das pautas que eu quero levantar é a gente voltar com a importância do hip hop, do grafite, né? Embelezando as cidades, fazendo com que as cidades fiquem mais belas e atrativas, espaços que eram, muitas das vezes, que não eram visitados, agora se tornam espaços que são galerias de arte a céu aberto, né? Então, para que esses trabalhos aconteçam e mais artistas venham estar dentro da nossa arte, da nossa cultura. Para mim, uma das pautas é fazer um trabalho de base dentro das escolas, novamente, sabe? Os grafiteiros fazendo trabalho com os PPPs das escolas locais, para que a gente possa estar fazendo trabalho de base com os adolescentes, explicando da cultura, explicando das vertentes que a gente tem dentro da nossa cultura, sabe? E, através disso, também fazer com que esses GTs funcionem, né? GTs de regiões diferentes, sabe? Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Baixada, Serra, para que esses GTs também possam estar falando das suas necessidades, porque a necessidade da galera da Zona Sul talvez não seja a mesma da galera da Baixada Fluminense. Ou seja, tá focando mesmo nessas ações pontuais de cada região. Tá bom? É isso, galera. Tamo junto, vamos, que eu puder somar, tá bom? Pode contar com a minha presença, com a minha fala, tá? E bora. Obrigado pelo espaço. Salve, galera. Boa noite, tá me ouvindo? Desculpa, só eu comentar, irmão, que é nós, esse espaço é nosso. Eu só tô tentando organizar aqui a questão do tempo para a gente não atravessar uma reunião de 1h30, 2 horas, tá ligado? Mas tudo nosso. Só para avisar, porque eu não sei se pode levar mais de 1 hora, entendeu? A reunião. E aí, por isso que a gente está tentando encaixar a reunião em 1 hora. Eu vou dar a fala aí para o Ais. Valeu, Ais. Valeu, Josué. Valeu, galera. Fala, galera. Beleza? Boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. Fico só um pouco preocupado, que acho que poderia ter mais gente, né, e tal, mas um pouco do que a gente já está falando aí. Essa questão de se organizar. Então, pontuando um pouco aí que já foi falado e pegando a deixa aí do Aira, para a gente não perder o foco. Eu acho que a gente tinha que pensar numa questão de, tipo, como se fosse um fundo, né, do grafite, tá ligado? Uma grana para que fosse investida nos editais, e aí pensar da onde que tiraria essa grana. Talvez dos impostos sobre os materiais que a gente usa, que a gente sabe que é caro, e aí talvez já funcionasse como uma contrapartida, caso isso não vá fazer com que o material suba ainda mais, né? Também tem esse porém. Mas eu acho que é um ponto de partida aí da gente pensar de onde podia vir a grana, para a gente estar conseguindo fazer editais sem ficar dependendo do governo o tempo inteiro, enfim. E aí tá aqui de novo discutindo por que o edital não funciona, por que tinha que ser diferente, e eu acho que essas paradas meio enxugar gelo às vezes, a gente fica sempre batendo nessa tecla. Sobre o Rua Cultural, teve gente que participou lá como consultor, teve grafiteiro, teve produtores e tal. Então, assim, eu acho que também não foi questão de falta de ter. Acho que foi quem estava, sacou?
É um pouco do que o José falou, tipo, a necessidade do cara da Zona Sul é diferente da necessidade do cara da Baixada. Então, acho que isso também é uma parada da gente se atentar sempre que a gente for eleger um representante, assim, que realmente seja alguém que consiga falar por todos ou que seja alguém que esteja minimamente preocupado em saber também a opinião geral da galera, né? E não, tipo assim, vou lá, vou falar o que eu acho, sacou? Porque é o que eu acho que o que o José falou resume bem assim, a nossa linha de pensamento que a gente tem que seguir. E vai ser isso, para também não entender muito aí a fala. Valeu, galera. Então, tamo junto, galera. Assim, o Márcio quer falar? O Márcio ainda tá aí? Ó, Lu, eu vi as coisas que você botou no chat, Lu. E, no geral, galera, o que eu tô entendendo é essa questão realmente de apoio e incentivo, né? Porque, enfim, a gente quer pintar. é, Só que eu vou dar uma outra perspectiva para vocês, assim, a minha impressão. Por exemplo, a partir do Rua Cultural. Você quer falar, Márcio? Fala aí, pô. Você falou que ia sair, filho. Fala aí. Fala, galera. Boa noite. Já está acontecendo, já aconteceu algumas reuniões e a leitura do decreto. Então, alguns pontos que a gente está citando aqui já foram respondidos lá atrás, entendeu? Sobre o plano estadual, que é uma coisa que a gente tem que fazer futuramente para ser entregue, e do plano federal. Sobre ICMS, fica impossível ter alguma lei somente para o grafite em relação a abatimento de imposto, caso tenha algum processo de edital, enfim. Porque existe uma lei para isso somente, que é a lei do ICMS aberta a todos, e não somente para o grafite, sacou? Se vocês lerem o decreto, lá está bem específico. O decreto que já foi enviado para Brasília já está bem específico o que é. E não foi um consenso somente do Estado do Rio de Janeiro, foi um consenso federal. Então, tem lá todas as cláusulas referentes a grafite, referentes à necessidade. E ontem a gente teve essa reunião com a secretária de Cultura, e ela deixou bem claro, assim, vocês precisam se organizar. Então, a gente tem essa missão de se organizar, criar um documento para ser entregue a ela, para que seja feito um plano de ação estadual, porque para o federal já foi enviado, já está tudo lá. O que a gente tem que fazer agora. O Márcio deixou a ideia dele lá no grupo, no WhatsApp, né? Ele deixou um áudio lá bem bacana, falando alguns pontos que são importantes mesmo, né? De levar quem vai ser os representantes, né? Lá em Brasília, para que sejam pessoas que tenham, né, na ponta da língua esse. Isso a gente falou, e esse lance dos representantes em si é aquilo que vai ser decidido por edital, né? São 5 representantes por estado, um para cada elemento do hip hop, né? E aí essa decisão dos representantes vai ser os representantes, na verdade, não são representantes, enfim, de como eu e a Dani somos aqui do grafite, mas sim são artistas que vão lá representar os seus estados, né, e os seus elementos, no caso, a nível interestadual. Então vai ser um edital para artistas, e eu, sei lá, eu nem sei se eu vou estar como representante nesse momento, talvez tenha outra eleição e eleja outro, mas os representantes que estiverem ativos e que provavelmente serão também curadores, né, a partir desse edital, vão estar no corpo de curadores, não poderão se candidatar a serem artistas para estarem na parada, que não faz nenhum sentido. Sim, entendi. Agora sim, ó, para poder comentar aquilo que eu estava iniciando com relação às necessidades que a galera apontou da cena, melhor ainda, se for a galera de Brasília, mas eu acho, enfim, como isso está sendo decidido, ainda não se sabe exatamente o formato. Então a gente sabe que vai ter uma seleção dessa maneira. Agora, as regras certinhas, isso daí ainda vai ser passado.
como a gente, cada um, né, fez a sua fala a respeito das necessidades que enxerga na cena, como está enxergando a cena atualmente. Foi muito mencionado Rua Cultural. O Rua Cultural, galera, na minha opinião, ele foi um edital que contemplou bem o que a arte urbana precisava, no sentido de recurso. Porém, nós, como artistas urbanos, não estávamos preparados para poder. É, Web3 é o terror, filho. pô, mano, é isso, a gente precisa estar conectado, sabe? A gente precisa mostrar mesmo que o grafite, mano, ele não é só para enfeitar a rua, sabe? Ele fala muito, ele é crítica social, sabe? Ele leva alegria e quando tem arte nas cidades, isso é estudo, quando tem arte nas cidades, a criminalidade, ela diminui, sabe? O índice de violência, ele diminui, sabe? Isso é o poder que a gente tem nas mãos e, né, como foi falado, muitas das vezes a gente, né, fica muito sem saber para onde ir, mano. Que foda Então, isso aqui, mano. Que foda isso aqui, mano. Pô, que foda. para a gente poder saber, galera, por isso que é importante realmente a gente estar nesse grupo aqui. O que eu estava falando sobre o Rua Cultural é que a gente teve uma boa oportunidade. Porém, infelizmente, nós não estávamos capacitados para essa oportunidade. Nós não estávamos habilitados. Por quê? Porque os recursos foi um investimento maior do que a gente, como a nossa categoria, que a nossa categoria não profissional, a nossa categoria institucional, vamos dizer assim, que a maioria de nós que é MEI, não poderia estar sendo enquadrado nesse tipo de edital, porque ele recebia um valor que é superior ao que o MEI pode receber até por ano. Então, o grande problema nessa história e o que levou a gente a ficar na mão das produtoras, eu acredito que foi justamente a gente não estar tão organizado institucionalmente como associações ou como empresas mesmo. E isso daí esbarra no quê? Na capacitação profissional que a galera do grafite precisa, é, vamos dizer assim, receber o se inserir para poder estar se aproximando, poder entrar efetivamente na indústria criativa, tá ligado? E na economia criativa. Porque quando a gente abrir a mente para essa perspectiva, tá ligado? A gente vai, de certa forma, ampliar as nossas possibilidades de trabalho, que não vão ficar só no muro, tá ligado? O Rio de Janeiro agora tá, porra, vai virar um polo tipo de geração de tecnologia, tá ligado? Ali na zona portuária, o caralho, com a indústria dos games, com um aplicativo, enfim, com toda essa internet que tá vindo, que é já a internet, sei lá, 3.0, 4.0, tá ligado? Então, de certa forma, tem também muito campo de trabalho aí que, pô, a gente precisa se antenar e o caralho. Então é isso, assim, indústria criativa envolve turismo, envolve o design, envolve outras prestações de serviço. Nós, como grafiteiros, eu acho que é até difícil a gente se organizar como classe, porque muita gente vai falar que o grafite não é classe, o caralho, pá, não sei o quê, grafite é rua, grafiteiro, pá e bola. Mas, como grafiteiro, a gente se tornou artista. E artistas de rua, ou artistas urbanos, ou, enfim, alguma ideia dessa, alguma categoria dessa, que possa estar trazendo para a gente um outro termo e que a gente consiga, sem criar divergência, com a rapaziada que é grafite raiz e pai, que não quer, porra, ficar associada a nada que seja institucional, tá ligado? A gente, como artista de rua, a gente pode se colocar como classe, tá ligado? E até se articular junto com a galera, porra, de outras artes de rua, tá ligado? Da música, do circo, de várias paradas, para conseguir ter mais voz. Ou não, a gente se fecha também, enfim, fica na nossa bolha primeiro, se organiza e depois amplia.
Não sei qual seria o melhor formato. Só estou dando esses papos porque isso vai fortalecer essa luta que a gente está querendo de conseguir mais recurso, ter mais força junto ao poder público para poder dialogar mais de igual, tá ligado? De uma frente de artistas, de trabalhadores com uma secretaria e, ao mesmo tempo, a gente precisa aproveitar, por exemplo, essas oportunidades que vão vir de recursos agora. Eu nem sei se vão vir recursos, na verdade, para comemorar os 50 anos de hip hop, mas pelo menos vão vir oportunidades de editais com os quais a gente pode estar atento e se inserir. Só que para a gente aproveitar esses editais, muitas vezes a gente precisa estar habilitado e capacitado para poder participar deles. Então, se a gente forma um grupo forte, coeso, a gente consegue, pelo menos, ir na secretaria para reivindicar essa capacitação específica para a nossa galera do grafite, tá ligado? E quem sabe conseguir outros apoios, até mesmo da secretaria junto ao Sebrae e tudo mais, junto, enfim, até a própria prefeitura, a secretaria municipal, para a gente poder ter uma capacitação para a indústria criativa, tá ligado? Porque a economia criativa agora vem virando a menina dos olhos do Rio de Janeiro, entendeu? E a gente está aí nessa ação há muitos anos e é isso, brother. A gente tem que aproveitar as Excelente. oportunidades. Acho que a questão, muitas vezes, é a gente entender quais oportunidades existem e estarmos preparados para essas oportunidades. Tudo bem, não tem oportunidade pra caralho a nível de edital e tal, tem ali algumas coisas acontecendo. Mas edital não é só do governo, tá ligado? Tem a porrada de empresa que também faz edital. Tem a porrada de empresa que tem incentivo direto. Então a gente precisa entender como é que funcionam essas políticas públicas, para que a gente possa fazer uso delas, tá ligado? E, ao mesmo tempo, aonde não nos atende, a gente também possa reivindicar, que é uma das coisas que a secretária falou ontem. A gente precisa qualificar as nossas demandas, tá ligado? Ou, falando de outra forma, a gente precisa entender melhor o que a gente quer e saber como pedir. Porque aí, falando na linguagem institucional deles, a gente vai ter mais acesso, né? Para poder, porra. Então é isso. A linguagem institucional é a burocracia. Então, a gente precisa conhecer essa porra, tá ligado? E como grupo, né, como classe, como, enfim, mesmo que um grupo de trabalho, a gente consegue fazer esse bagulho aí mais forte. Uai, você acha que Fala aí, quer falar? Alex. Desculpa aí, mano, que eu embarquei e ninguém me parou, pô. Boa, 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 boa. Foi isso. Pô, não, é Foi isso isso. aí, que bom que a gente tá discutindo bastante coisa. Eu queria só pontuar uma parada que você falou sobre a parada do Rua Cultural, que foi uma parada que eu vi da própria galera lá que estruturou, né, o edital, que é sobre esse lance do valor, que na real não foi nem a questão de não poder porque era MEI, porque se a gente for pegar uma lei parecida, que é a lei do ISS, você pode se inscrever como MEI. Aqui, e aí você pode captar. O que você não pode é fazer a prestação de contas total no seu MEI, que aí sim vai estourar o teto, sacou? Então, tipo, a gente poderia captar, me corrija aí, acho que foi 125, se eu não me engano, 125 mil. Foi A gente, 105 mil. isso, a gente como MEI poderia captar. E foi a mesma coisa que as produtoras fizeram. A gente, como Mas eles não abriram a possibilidade do MEI. Então, o erro foi esse, foi erro deles. O erro não foi do MEI, sacou? O erro foi deles. A gente poderia, como grafiteiro, MEI, ter pego como produtora. Só Mas que eu acho que, mano, talvez aí, enfim, um ou outro pudesse estar mais inteirado, mas o negócio aqui são um embananamento danado, filho, para sim, poder depois saber como desvincular uma parada, conseguir, enfim. Mas Mas foi bem assim, isso. mas Deixa eu é pegar. só uma parada para a gente ficar ligado, tá ligado? Se acontecer um novo, para não cair nessa parada de novo. Tipo, vocês a gente teve que escolher produtora de audiovisual, produtora de cinema, produtora de música, de não sei o quê, porque vocês, como meio, não podem. Sabe? A gente pode. É foda. Tipo, é um trampo sinistro de produção e pá, prestação de contas, que é uma parada também que você falou aí. assim,
exige uma expertise, é legal ter um contato do Sebrae que possa passar para gente. Mas, enfim, não foi uma questão do MEI não poder, foi mais uma questão da interpretação deles lá na hora de escrever. Eles limaram o MEI, sacou? E não era para ter isso, porque o próprio ISS ele permite que o MEI capte, né, possa captar recursos. A gente só não poderia fazer uma nota geral de 125 mil no nosso MEI, porque isso aí é extrapolar. Mas aí cada pessoa que você chamou para trabalhar ia te fornecer uma nota, que foi o que as produtoras fizeram com a gente. Então aí ia provar da onde que saiu o dinheiro, e aí não teria problema, sacou? Isso é uma das coisas que podem ser reivindicadas agora. Vocês protocolaram um novo pedido hoje, né? Na verdade, foi ontem. Foi ontem. Você Não, inseriu enfim, essa pauta, hoje. Uai? Foi hoje. protocolaram. Assinou hoje. Vocês inseriram Foi essa hoje. parada? Protocolou hoje. Então, Inseriu essa parada? foi uma parada que, na verdade, aquilo lá, aquela parada foi só para ter Pleitear. um edital separado, né, para arte urbana, porque já tem isso lá dentro. Por exemplo, a maior fatia é do audiovisual, sacou? Nem lembro agora o valor, mas eu sei que a maior fatia é do audiovisual. Acho que deve contemplar aí uns, talvez, 60% ou 70% do valor. É uma parada dessa, é do audiovisual. E aí o resto divide entre geral. E a gente está nesse geral. E aí, para a gente competir com toda essa galera, é foda, sacou? E aí a gente está tentando fazer um pedacinho que seja separado para garantir que vai ter gente da arte urbana lá dentro. Porque se bota a gente no bolo todo, pode ser que a gente não entre, sacou? E aí, pelo Sim, menos, como ter uma fatiazinha ali separada para arte urbana, pô, não vai entrar todo mundo, mas vai garantir que, sei lá, mano, separou, vamos botar aí 1 milhão para arte urbana. Pelo menos vai ter uma galera ali que vai conseguir fazer. vai ter uma representatividade lá, né? Sacou? Aí é isso. E aí o geralzão, voltando, é essa parada que a gente tem que bater. Toda vez que tiver uma reunião sobre isso, levantar esse assunto, é que o erro foi deles, sacou? Que eles excluíram o MEI, porque a gente poderia ter participado, ao invés de a gente ficar na mão de produtoras, que eu já ouvi aí uma galera falando, foi lesado, Exatamente. que levou calote e tal. E, enfim, Caralho, que loucura, mano. sacou? Porque são produtores que, cara, eu trabalhei com 2 produtoras que eu não conhecia. Os caras me chamaram, teve indicação de um amigo que não sei o que trabalhou, né? E aí me indicou, e aí eu participei de 2 projetos através disso. E a galera ficava puta, porque a galera falava, pô, mano, vocês vão ganhar mais do que a gente. Vocês vão, pô, porque foi uma parada boa do edital que já estava lá separado. Delimitou que as produções só podiam ganhar até 10% do valor. Exato. E aí os caras ficavam putos, que os caras, pô, a gente vai fazer tudo, não sei o que, não sei o que lá, vocês vão ganhar mais do que a gente. Falou, mano, tá lá no edital, vocês leram, vocês concordaram. Vamos fazer tudo. Quem vai fazer a porra da arte é nós, porra, mano. Sacou? É isso, mano. Pra poder. E aí os caras ficaram putos, e, enfim, era uma parada que poderia ter sido evitada, porque a gente mesmo poderia ter atuado como produtora, ia ser uma dor de cabeça, óbvio, a gente poderia ter atuado como produção. Não, e a gente também, se a gente está capacitado, né? Eu digo como classe, né? A rapaziada está capacitada para redigir o projeto, para elaborar o projeto em si, pô, a galera cria os seus projetos e chama a produtora para poder trabalhar no projeto deles, e não o contrário, a produtora criar o projeto para o edital e chamar o grafiteiro para trabalhar no projeto deles, né? Tem que ser o contrário, nós criamos os projetos e chamamos a produtora para ser nosso parceiro para trabalhar no nosso projeto. Exatamente. Exato. Mas, assim, do que eu vejo, então, assim, que é mais urgente de demanda legal e que vai, por exemplo, alcançar isso que o Josué também falou a respeito de trabalhar a base, de trabalhar
com a criançada em si, a garotada, o que você falou a respeito de um fundo, né? Porque para ter um fundo a gente também tem que estar institucionalizado para poder receber essa parada e o caralho. O que a Lu também sugeriu no chat, eu acho que é a questão da capacitação, tá ligado? Porque a nossa rapaziada ela precisa ter tanto a visão de classe, mesmo que não seja classe de grafiteiro, mas classe de artista visual, classe de artista visual de rua, classe de artista de rua, algum tipo de categoria. E ao mesmo É, tempo ter essa visão da indústria criativa, tá ligado? Que vai muito além de pintar no muro, mano. Porque Ninguém aí a falou, gente mas eu vou falar, hein? Artista plástico. Multiartistas, né? rapidinho, Não só. Artista plástico. rapidinho, pegando o gancho do Ayrá, me veio uma parada aqui importante e que eu acho que vai ajudar bastante a gente nessas questões. É que, por exemplo, quando se fala de política pública, a gente precisa de dados, né? E como no sim, meio a gente não tem um KENAI que de fato represente a gente, né? A gente vai lá e pega lá artista, que aí o artista lá não sei o que, manequim, não sei o que lá, e pá, não sei o que. Não é tipo a gente, tá ligado? Artista de rua, artista urbano, grafiteiro, enfim. Não tem um Kenai tipo nosso, assim. E a gente pensando aí nessa questão do Sebrae, de uma formação, se a gente conseguisse reivindicar um Kenai que fosse nosso, né? Aí a gente entende aí essa nomenclatura. Artista urbano, grafiteiro, enfim, isso aí a gente entende. A gente vai conseguir gerar um dado, porque aí todo mundo que tiver inscrito naquele Kenai, a gente, pô, vamos supor aí, tem 1.000 grafiteiros no Rio de Janeiro. Através do Kenai a gente vai conseguir saber. E aí a gente já consegue forçar as governanças e tudo mais em cima disso. Ó, tem porra, uma porrada de gente aí ó, trabalhando na indústria criativa, na economia criativa. A gente vai conseguir saber também quanto que a gente gera de grana e de imposto, e aí tentar pressionar para. E aí, a gente está trampando, tá ajudando vocês com impostos e tal, e o que a gente tem de retorno, sacou? Porque é isso, mano. Infelizmente, política pública precisa de dados. Se não tem dados, é como se a gente não existisse. Então, a gente fica meio que brigando ali, os caras ficam ludibriando a gente, o que vocês têm que vir aqui, vocês têm que fazer isso, mas no fim, tipo, não funciona muito por isso, sacou? Aí, a gente, esses dados, até para a gente conseguir ter um KENAI, vamos dizer assim, né? A gente vai precisar estar organizado para poder conseguir reivindicar isso, né? Porque olha quantas categorias não ficam inclusas na categoria de artistas e que não precisam de uma nomenclatura própria, né? Tipo ator. Tem o quíntuplo de atores a mais do que tem de grafiteiro no Rio de Janeiro. E eles não têm, né, uma legenda própria. Então, é muito necessário estar organizado para poder fazer pequenas reivindicações, né? É, mas é isso. Ontem a secretária deu um exemplo bem nítido, brother. Ela falou lá a respeito da Ordem dos Músicos, que os caras conseguem Sim, reunir ao menos o quê? Assinaturas. Então é isso. Se a gente, porra, como grafiteiro, a gente talvez consiga aí, porra, sei lá, vai reunir 1.000 assinaturas de artistas de rua do Rio de Janeiro. Que vai ser um trampo fodido, porque a gente Real. não tem mapeamento, né? exato, é, pô, Então, essa petição aí só teve 200 assinaturas, mano. Para mim foi, porra, muito pouco. Foi um prazo e curto também, pouco. ser rápido, mas Você tem esses dados dessa galera aí, ô Alisson? foi. Tu tem o contato da galera que fez a petição dos artistas, da galera que, pô, Cara, tu então, consegue. como é petição, você coloca ou não. Que seria lá na parte do comentário. Tem gente que Aham. colocou, que só comentou. Então, tipo, não gerou muito dado, porque era uma petição. Era mais uma questão de assinado que colher dado, sacou? Ah, sim, entendi. e na verdade, a galera que assinou também não necessariamente era do grafite, né?
Exato, exato. Foi aberto, eu Foi assinei também. divulgado, foi aberto. Mas é Eu isso, acho é que isso necessário fazer esse mapeamento. Mas como é que conseguiria fazer esse acesso lá com o Sebrae? Eu achei a ideia muito boa, mano, sabe? Para a gente botar. Ó, vou falar para você, irmão, essa semana que vem é a semana do MEI no Sebrae. Aí, importante. Então, eles vão fazer atendimento online, presencial, uma porrada de capacitação, de atendimento, é meio para tudo que é lado, entendeu? Então, já é um caminho para aprender a fazer um plano de negócio, tipo, fazer sei lá, tipo, tudo que precisa um microempreendedor para ter Pô, desenvolver o trabalho. a gente podia tentar pensar num local que fosse acessível para a galera, para tentar levar alguém do Sebrae, mano. Ou de repente lá no próprio Parada do Sebrae, que tem ali na praça. Cara, eu sempre confundo. Na Tem, verdade, eu na ia até praça Belém. comentar, galera, que de certa forma, assim, para a gente conseguir esse apoio do poder público, a gente tem que estar institucionalizado. Na nossa categoria, o Rongo, por exemplo, ele já veio correndo por fora e já fez isso. Então, Aham, ele criou o museu ele está vinculado ao IBRAM, ele está vinculado, é um museu mesmo, ele tem todos os registros lá de museu mesmo. E ele vive falando para a gente usar o Museu do Grafite. Acho que seria uma boa, hein? Então, o Museu do Grafite, na verdade, é uma instituição que a gente pode e deve se unir em torno dele para poder já dar continuidade a essa luta. Porque nesse campo institucional, o museu ele está um degrau acima da gente. Isso eu digo por quê? Porque, na verdade, o museu ele só está esse degrau acima da gente porque porque ele usa o nosso trabalho para poder chegar nesse lugar, entendeu? Porque ele é um museu do grafite. Quem é que faz grafite? Os grafiteiros. Só que os grafiteiros não se apropriam, vamos dizer assim, do museu em si. Porém, o museu existe. Então, ele faz as articulações, representando o grafite. Independente dos grafiteiros estarem lá reivindicando, usufruindo ou participando ou não. Vocês estão entendendo? Sim. Isso aí, inclusive, isso é uma parada importante, porque é justamente isso. Digamos que o museu existe por causa da gente e a gente exatamente não aproveita isso. É Não, tipo isso. a gente não colhe as paradas que o museu. Não é que a gente não colhe, porque a gente também não está fazendo a semeadura do museu em si. Só que o museu, ele para poder colher, vamos dizer assim, ele pega as nossas sementes, vamos dizer assim, entendeu? Mas a gente não está plantando para o museu, a gente tem semente. Sim. Então, mas se a gente começa a agir em torno do museu, se a gente começa a plantar coisas no museu, vamos dizer, fazendo essa analogia, certamente a parada é capaz de frutificar mais, ainda mais, entendeu? O Rongo, ele já está fazendo o corre dele. E é isso, o corre dele não é o nosso corre, mas é um corre por nós. Mas é por nós, independente da gente estar antenado ou não. Entendeu? E ele já existe e vai continuar existindo. E não adianta bater o pé. E Ele o tá mais maneiro correndo. disso tudo é que o Rongo tá aberto. Mano, toda vez ele fala a mesma coisa. Tem Mano, que estar cola. aberto. Ele justamente. Tem que Eu estar, acho que a porque gente ele tem que representa fazer. a parada que a gente faz. Então ele só vai se legitimar com o nosso trabalho, através da nossa presença, da nossa ação. Mas é o que eu estou dizendo, galera. O grafite já está na rua. Se fosse Museu do Músico, ninguém vê o músico na rua. Ou melhor, pode até ver, mas tipo assim, é uma coisa que o músico está mais disperso, está mais enclausurado. O grafite as pessoas veem, então sabe que tem grafite, sabe que o bagulho está acontecendo.
E o Museu do Grafite é de uma coisa que todo mundo tá vendo na rua, entendeu? Então, independente da gente estar lá ou não, né? Como eu disse, porra, o bagulho tá lá. Tem grafite na rua, tem um museu que cuida do grafite. Agora, os grafiteiros que fazem grafite, eles devem se inserir junto ao Museu do Grafite para que eles possam ter mais força institucional e assim a gente já, vamos dizer assim, vamos dizer entre aspas, pega um atalho institucional para poder estar dialogando com essas classes políticas, vamos dizer assim. E isso por quê? Porque o Rongo já vem fazendo esse corre. Então a gente também deve honras e mérito a ele, porque ele está fazendo um corre que é chato pra caralho e que E que ninguém quis ninguém fazer, mano. fez. Ninguém Ninguém quis quis fazer. fazer. É, exatamente, tá ligado? E agora não adianta bater o pé que o cara tá fazendo e o cara era pichador e, mano, o cara tá fazendo o corre que Não, é o o cara corre tem da história rua. no bagulho. Sim, mano, tá maluco, né? Mas olhando socialmente para a política do Brasil, das regras do Brasil, né? O grafite hoje ele é aceitável, mas a pichação ela ainda é descriminalizada no nosso país, entende? E até o grafite mesmo, para outros estados também é muito mais descriminalizado do que o Rio de Janeiro, né? Eu sempre falo isso, mano, que são pontos assim, que acho que são pontos delicados, que são pontos internos nossos, tá ligado? Eu acho que são pontos internos, eu acho que a gente poderia ter muito mais visibilidade, né, agregando à nossa cidade a beleza, o turismo. O que a cidade ganha quando a cidade está bonita? Mano, ela ganha na beleza, ela ganha no turismo, ela ganha, sabe? E, mano, isso gera esse mercado no qual vocês estão falando, que a gente precisa se institucionalizar, ok? Mas a gente precisa também ter ações diretas, sabe? Nossas, porque a cena. Pô, rolou um evento agora, só dando um adendo, pô, na Vila Norma, que é um mutirão de grafite que ainda acontece dentro do Rio de Janeiro, nas periferias de coletivos, né, diversos, assim, que montam, fazem a divulgação e a galera cola, né? E, pô, colou uma galera, mano, quase 50 artistas, sabe? Pô, foi irado e fomos ali na Vila Norma, sabe? Mas ainda são eventos fechados, sabe? Eu acho que a gente poderia abrir, porque a cidade está feia, mano. A cidade está feia, com muita poluição visual do SOS Árvores, sabe? O cara entrou numa linha de fazer a propaganda e dentro da história do grafite e da pichação, sabe? Ele se incorporou a esse olhar do ambiente e como ele faz a divulgação dele, ou seja, pô, o MC, mano, ele tá no Rio de Janeiro todo, sabe? Ele, pô, tem muito mais artes de propaganda do que muitos grafiteiros, pô, sabe? Que são antigos pra caramba, tá ligado? Ele é o maior Tá grafiteiro do Rio, sem dúvida. exatamente, sabe, mano? Então, delimitar espaços, porque ele vem com material muito, né, mais barato que o nosso, e os espaços onde que seriam talvez galerias a céu aberto, como está acontecendo no Rio Alves, quero ver ele fazer lá no Porto, lá. Por que ele não faz lá no Porto, em cima dos grafites lá? Ele vai até onde? Ele vai até onde que deixam ele ir, que é ali na rodoviária Novo Rio. Dali para o Rio de Janeiro ele tomou, mas ali dentro ele não faz, porque ali tem uma política pública de segurança para aquelas artes, sabe? Então, é também essa palavra é horrível, institucionalizar os artistas e fazer a gente como classe, sabe, de desenvolvimento social, mano. Sabe, a gente tem o poder, como eu falei, tanto das oficinas com a molecada, ou com esses eventos sociais que a gente faz, que são os mutirões de grafite dentro das periferias, a gente também tem esse poder de trazer a cidade, a história da cidade, a raiz da cidade, o territorialismo, sabe? Como rolou o projeto do metrô. Enfim, a gente acha que a gente pode falar coisas mais internas que o grafite de trás de benefícios sociais, sabe? De benefício, e o Rio de Janeiro é uma mãe, mano. Qualquer pessoa hoje inicia no grafite, pode pintar na rua, sabe? Vai passar 50 carros da polícia e não vai parar. A não ser que esteja fazendo merda. Mas se tiver em cima de uma propaganda dessa, né? Hoje, olha só para finalizar, se criou uma lei interna dentro do grafite, mano, com as propagandas que se, mano, a tua parede Então, pode ser 1000 anos sua, só para finalizar. Se uma vai ser propaganda. Ah, tá, vou finalizar. A propaganda pegar em cima da tua arte, ela desbloqueia o muro, né? Ou seja, eu acho também é esse diálogo que a gente tem que ter interno do que Desbloqueia. acontece. Mano, exatamente. Tira a foto, mano. Pô, o cara veio aqui, pintou. Aí, mano, sacou? Aí rola esse contato, né, direto dos artistas. Ó, mano, tô pegando aqui, mas, ó, o amigo Desbloqueia. pegou,
Enfim, é isso. Acho que esse olhar minucioso para essas ações pontuais são importantes também. Junto à Colurb, junto à prefeitura, sabe? Junto à Secretaria de Educação dentro das escolas e por aí vai. É isso. Galera, ótimas ideias. Pô, eu acho que a gente, na verdade, assim, a Lu tá fazendo a ata, Lu? Ela ainda tá aí, né? Mas Ela pelo tá menos está gravando a reunião e a sair da gente. reunião, mas ela deixou gravando, e aí Ah, maravilha, então. E aí depois a gente consegue fazer uma ata a partir disso. Porque é isso, a gente já tem essa articulação institucional através do Museu do Grafite, mas a gente precisa estar organizado para poder usufruir disso. O GT, ele tem a proposta, como foi dito, né? Tanto de criar as ações do grafite para comemorar os 50 anos, como também para poder fazer, enfim, coletar informações para inserir nessa questão da política pública, né? Construir também o nosso plano de ação ou o nosso escopo de ideias para essa construção de política pública estadual e federal. Federal, o Márcio falou que já está, o decreto já está instituído, né? Mas a já nível estadual a gente também ainda pode ter força. tem, pode estar Então, construindo. Exatamente. Eu acho importante a gente visar já uma próxima reunião e dentro dessa ata, né, a gente já desenvolvendo, né, meios, né, para estar, enfim, evoluindo nesse sentido, né, do que foi abordado aqui hoje por todos. E eu acho, não sei, né, eu penso que na próxima semana a gente já pode estar, né, se encontrando de novo. E agradeço a poucas pessoas, né? Foi como a Ice colocou, né? A é questão do isso. número de pessoas Beleza. interessadas, porém, eu acho que tem muitos que não têm conhecimento sobre, e tudo que o Ará falou aí, eu acho que pô, um meio da gente poder estar aproveitando isso, independente de você estar na rua fazendo grafite, enfim, um vandal, tal, a gente também, né, quer desenvolver algo que a gente possa estar vivendo da nossa arte. Acho que eu não vejo nada de errado nisso, e penso que as Pelo duas coisas contrário. conversando de uma forma harmônica, a gente não perder nossa essência, mas poder estar trabalhando também da arte, que qual artista não quer viver disso, né? Até o cara que, né, a não ser que a pessoa tenha realmente né, um meio de estar fazendo arte, A não ser que seja playboy. trabalho, mas sempre, né, eu acho que é importante para o artista estar vivendo da sua própria arte, trabalhando com a sua arte, vivendo de algum trabalho que seja relacionado com a arte, e isso alimenta, sabe? As pessoas, alimenta a nossa sociedade com coisas boas, e, e acho que esse é o caminho, sabe? A gente, através da cultura, através do grafite, né, do movimento hip hop, a gente está criando esses meios de diálogos, né, boa convivência, tudo que foi colocado aqui, né, através de, enfim, independente da gente ter que se associar, né, com política, né, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando para acessar isso através do nosso próprio investimento à política, né, porque a gente paga impostos, enfim, a gente não está pedindo nada, a gente só está reivindicando algo que nos é de direito. Então, assim, a gente sempre tem que visar nesse sentido. E assim, agradeço a todo mundo, né, pelo tempo, né, disponibilidade de estar aqui. Geral. Espero que a partir daqui a gente possa estar desenvolvendo realmente, né, bons frutos. É isso, galera. Bom fim de aí para todo mundo, tá? Beijões, fiquem com Beijo, galera. Deus, se cuidem e até logo. É Tamo isso. junto. Valeu, galera. Abraços. Valeu, rapaziada. Bom descanso, abraços. Valeu, Ará. Valeu, É Alice. Valeu, nóis. valeu. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.